Sua observação está correta, mas vamos lembrar uma coisa. Eu vou responder com uma outra pergunta. A maioria do Brasil são brancos loiros ou são negros? São negros. E por que tem racismo? Putz, tudo bem, mas... Se a maioria do Brasil é negro, por que tem racismo? E o racismo existe, porque eu sou negro e já sofri racismo. Não era para ter... Não estou dizendo que com certeza existe. Não era para ter... Com certeza existe também uma encheção de saco com cristão. Mas... Esse é o ponto. Mas eu não acho que é com cristão, eu acho que é com religioso em geral. Não necessariamente. Sabe por quê? Porque hoje, por exemplo, inverteram as coisas. As raízes de matriz africana, por exemplo, que antes eram tão demonizadas, hoje elas têm um espaço muito maior do que uma igreja protestante, evangélica e tudo mais. Putz, cara, eu acho que tu foi longe, hein, Rodrigão? Não, tem. Você pode olhar, hoje até é chique você defender. É porque... De fato, hoje, pelo menos na internet, se tornou cool. Exatamente, se tornou cool. Você defender as raízes de matriz africana, pô, você é um cara beleza e tal. Você ir falar o pai... Eu ganho ponto. Ganho ponto, você entendeu? Se eu chegar num lugar cheio de colares e falar de orixá e tudo mais, beleza, eu posso ir nesses programas aí, o pessoal bater palma. Se eu chegar com a Bíblia debaixo do braço, vão torcer o nariz. Então, da mesma maneira que o Brasil é majoritariamente negro e isso não impede de haver racismo, ele também pode ser majoritariamente cristão e isso não impede de ter intolerância cristã. Lembrando que, normalmente, na história como um todo, quem pratica os estragos nunca é a maioria, é uma minoria. Por exemplo, se você olhar na Alemanha, na época da Segunda Guerra Mundial, a maioria dos alemães não eram nazistas. Não eram. A maioria não era nazista, nem era totalmente simpático ao Hitler. Mas aquela minoria racista da Alemanha conseguiu matar 6 milhões de judeus, sendo que a maioria não fez nada. Então, minha preocupação, até parafraseando o Müller, né, que é aquele famoso pregador lá, eu também não só ele, o Martin Luther King falou assim, o que me preocupa não é a maldade dos perversos, é o silêncio dos de bem. Então, não se deixe enganar. Uma minoria barulhenta passa-se a impressão de ser maioria, mesmo que a maioria não é, porque muitos cruzam os braços. E com relação a ser uma maioria no Brasil cristã e Deus é uma cultura, eu estou concordando, que eu estou entendendo o ponto de vista dele. Talvez aí que esteja o problema no que você falou. Deus no Brasil está sendo uma cultura e não uma relação. Não entende direito. Esse é o ponto. Eu brinquei aqui no início quando eu falei que eu sou atleticano praticante, é porque o futebol é uma cultura. Eu já vi um monte de cara, conheci um monte de gente que vai, assim, que tem práticas de religiões de matriz africana e se dizem que tu perguntar, o cara é católico. É católico, no IBGE ele fala que é católico. Então eu faço comparação com o futebol. Tem 3 tipos de torcedores. Tem o torcedor como eu, que falei no início que sou atleticano não praticante, e quando eu brinco sempre assim falando, é porque, concordando com o que você falou, o futebol no Brasil é uma cultura tão forte que uma vez eu estava em Israel, isso aconteceu, não é mito, com os menininhos em Jerusalém, na Cidade Velha, e aí eu comecei a filmar, falei que era do Brasil. Joga bola com a gente. Eu falei, eu não sei jogar bola, porque eu sou péssimo. Como é que pode? Mentira. Me chamar de mentiroso. Você é da África. Falaram assim. Isso é verdade. Porra, Rodrigo, pretinho, brasileiro, que não joga bola, meu irmão. O único lugar que eu fui, a única escola que o camarada devolveu o dinheiro pro meu pai foi a escola de futebol do Jardel, lá em Belo Horizonte, no bairro do Ferroviário, na escola do Ferroviário lá. Entendi. Que era do América, inclusive. Então, quer dizer, tem aquele... Tu é bom de bola, Marcos? Eu acho que sim. Eu sei brincar. Então tem muita gente... Um craque. Começou com mas eu sou suspeito pra falar. Ou seja, vai perguntar se eu sou bom, né? Tem muitos torcedores que são como eu. Como no Brasil espera-se que você tenha um futebol, quando você pergunta assim, o que você é? Eu sou Palmeiras, eu sou Santa Cruz, eu sou Ponte Preta, eu sou atleticano. Que é mais fácil eu falar eu sou atleticano, sendo que eu não sei nem o nome de um jogador do Galo, do que falar que eu não tenho futebol nenhum. Tem no outro espectro aquele jogador que é o perigoso, que é o jogador não, torcedor, que é aquele que ele sai do estádio e ele joga um coquetel molotov na torcida rival, ele quebra, ele vai com soco inglês, ele quer botar para quebrar mesmo, ele não tá ali pro entretenimento. É um outro extremo. E tem aquele que é o cara que curte o futebol de maneira sadia. Então, eu não sou uma boa referência pro futebol,
Porque eu só falo que sou atleticano, mas eu não sei o nome de um jogador do Galo. Eu não sei que dia vai ter jogo Só do fala Galo. que é atleticano porque provavelmente o pai era atleticano. Exatamente, né? mas é isso mesmo. Tem aquele outro também que não é referência, que é aquele galo doido lá que vai chegar e vai querer bater no Cruzeirense e matar o Cruzeirense. E tem aquele galo que o cara... E tem o bonde do fura-bloqueio, porra, né? Então, na religião, é a mesma coisa. Hoje nós temos aquele religioso chato, sabe, que o pessoal chama de xiita, que ele enche o saco, ele realmente ele dá um péssimo testemunho. É esse tipo que provocou a aversão a Deus que muito tem. Até a Jonathan Sachs, que é um judeu muito bom, filósofo, ele é rabino, que ele escreveu Não em Nome de Deus, onde ele fala só dos estragos. E eu sei que, por exemplo, se você ouvir, um deputado de Brasília bateu na esposa dele. Pô, tal. Rodrigo Silva bater na esposa dele. O estrago é maior. O estrago é maior. Com certeza. Porque assim, você fala assim, poxa... Você não pode ter um testemunho ruim. Não posso. O cara veio aqui, ele falou de Deus. O cara até citou o nome das minhas filhas. O Marcos não pode ter um testemunho ruim. Não pode. Até porque você lidera toda uma corrente filosófica que tá tentando ocupar um espaço. Então, né? Nesse aspecto, o estrago que o religioso faz... Por isso que ele falou, eu não estou preocupado com o ateu. Eu estou preocupado com o religioso que dá mais argumento para o ateu. Você está entendendo? Isso enche o saco. Não que nós sejamos melhores do que os outros. Então esse aí eu quero, por favor, não me confunda com essa galera. Sem querer ser superior a ninguém. Mas também tem uma outra galera, que talvez é a maioria, que fala assim, igual você falou, eu sou católico, sou crente. Mas assim, não sabe nem para onde que o tiro está dando. Agora, só que tem uma diferença. Eu passar a minha vida toda... sendo atleticano não praticante, não faz tanta diferença assim. Não. Agora, a verdade de Deus não é apenas um time de futebol que você pode escolher se vai torcer pro Flamengo, pro Fluminense, ou pro Corinthians, ou pro Botafogo. Você tá entendendo? Se tudo que a gente falou aqui for mentira, ridículo. Mas se for verdade, esse é o ponto. Porque Eu torço pra ser verdade. Eu torço. Porque se o cliente tá falando que é mentira... quer dizer que Deus existe. E assim, pra mim é melhor do que não existir. Tem um argumento que é muito mal utilizado, que é a aposta de Blaise Pascal, que muitos usam errado para provar a existência de Deus com a aposta de Pascal, mas isso não prova a existência de Deus. Mas ele ainda é interessante por uma coisa. O Blaise Pascal falou que há mais vantagens na crença do que na descrença. Pelo seguinte, eu vou traduzir para a linguagem de hoje. Eu tenho uma esposa linda, que eu amo, que me trata muito bem. Eu estou num casamento maravilhoso. Eu estou vivendo a melhor fase da minha vida. Eu sou respeitado graças a pessoas como vocês que me colocam na mídia. Cara, eu te assisti no Flow. Me dá o poder de voltar para cá. Cara, eu sou um cara, pelo que o inferno que eu sofri, eu sou um cara muito bem resolvido e muito feliz hoje. E o ateu raiz... Ele pode falar comigo, tudo bem, Rodrigo, você é resolvido com o seu, eu também sou muito resolvido, eu tenho uma esposa maravilhosa, eu vivo bem no meu ateísmo, eu tô tranquilo, tô bem de saúde, beleza. Aí um dia, o assaltante vem e mata nós dois ao mesmo tempo, eu e o ateu. Se o ateu tiver certo, o que eu perdi? Você não perdeu nada. Nada, porque... Quer dizer... Eu vivi feliz como ele viveu feliz como eu, porque pra ele algumas coisas que causam felicidade, pra mim não causa. Tá. Tudo bem. Se a gente parte desse pressuposto, sim. Nesse pressuposto. Existem pessoas que se sentem limitadas pela religião. Exatamente. Mas eu tô colocando alguém que tá bem resolvido. Tá bom. Com a religião e com o ateísmo. Porque também existem pessoas que não estão bem com o ateísmo.